Olá, mais uma vez. É com muita alegria que nos reunimos na Sala Unidos pela Doutrina Espírita para mais um estudo, o Desafio da Felicidade. Sempre quando começa a semana, eu tenho por hábito de pensar assim: mais um desafio, mais uma semana que se inicia. O que eu quero? O que eu espero dessa semana? E para que a gente possa iniciar esta tarde harmoniosa, pensando positivamente, harmoniosamente, nos conectando com os nossos amigos, nossos mentores, nossos guardiões, nosso Pai Maior. E esse livro que nós usamos, onde nos dá todo um equilíbrio, nos dá uma força, onde revigora as nossas energias, nossos pensamentos, tudo aquilo que esperamos buscar na doutrina espírita, neste livro de R. de Almeida, que o nosso foco todo é, primeiramente, nos conhecer e saber lidar com as nossas próprias dificuldades, não só as nossas, mas aquelas pessoas que nós convivemos. Então nós temos um livro que nós usamos como base de equilíbrio, que se chama Saúde Mental à Luz do Evangelho, que é de Carlos Barcelli. Lá no capítulo 24, ele nos fala sobre aceitação e mudança. João capítulo 10, versículo 39, nos diz que neste ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. O que nos passa na nossa cabeça quando a gente lê esse versículo? Tantas coisas, né? Mas nós temos que ter um embasamento, nós temos que ter um entendimento. O que João quis dizer nesse capítulo? E o Carlos Barcelli nos traduz, nos diz que é possível que o homem caia seguidamente. As trevas que assomam de si tentarão enredá-lo repetidas vezes. Periódicas crises de fé testarão a sua capacidade de resistir à incredulidade. Não se renda, porém, às cadeias do mal. Segundo a palavra do evangelista, Jesus não desistia de se livrar das tramas para prendê-lo. Escapava às mãos simbólicas do poder e da vaidade. Subtraía-se aos acenos enganosos da luxúria. O homem necessita saber o que realmente quer da vida, sem ignorar o que a vida dele requisita. As propostas para que se corrompam e se desvie de sua meta superior haverão de assediá-lo a cada passo. Contudo, a sua mais leve concessão ao erro abrirá brechas irreparáveis em sua cidadela íntima, porque tropeçou e retrocedeu um degrau. Ninguém carece de rolar escadaria abaixo. Torne a colocar-se de pé e, com mais cuidado, reinicie a subida. Saúde mental é também saber aceitar-se com as próprias fragilidades, sem, todavia, com elas se conformar. Se ninguém surge completamente renovado de um dia para outro, ninguém pode deixar de mudar a cada dia, protelando indefinidamente o seu propósito de mudança. Acho que esse capítulo hoje está perfeito para essa semana que se inicia, né? Se a gente olhar um pouquinho para trás, a gente está passando por uma turbulência, né? Aqui no Brasil. Estamos passando por muitas transformações, muitas mudanças, muitas
escuridão, né? Muitas escuridões, muitas trevas se apoderando, muitas pessoas se deixando se levar pela corrupção, muitas pessoas se deixando se iludir, muitas pessoas se enganando a si mesma, né? Muita mentira, muita falsidade, muita enganação. Então, quando nós falamos em aceitação e mudança, a mudança ela é necessária, mas quando nós, primeiramente, conhecemos a verdadeira moral do homem, né? A verdadeira, vamos dizer assim, hombridade. Porque aquele que muito promete, um dia vai ser cobrado. E aquele que muito dá, né? Mas dá supostamente achando que é caridade, esperando algo em troca, também vai ser cobrado. Então eu acredito que, em vez de cada um de nós criticar, zombar, tripudiar, falar mal, que nós possamos fazer uma reflexão e buscar na prece, através do equilíbrio, buscar através de energias positivas, para que as pessoas possam sair desse... Eu digo que é uma teia de aranha, né? E se a gente não conseguir sair dessa teia de aranha, eu vejo que cada vez mais vamos nos atolar. E como é difícil, né? A gente sair de uma teia de aranha. Então vamos pedir muita ajuda, sabedoria, paciência, para que a gente saiba agir na hora certa e no momento certo com sabedoria, com paciência, com tolerância e respeito. Não é deixar de buscar, né, melhorias, mas buscar com dignidade. Não vai ser com violência, não vai ser com palavras ásperas, com agressões físicas, seja verbal, que nós vamos ser vencedores. Não é assim que funciona. O que a gente busca na doutrina espírita, os conhecimentos, lá nós já lemos e aprendemos que o verdadeiro sábio é aquele que sabe também se silenciar na hora certa. É como a minha avó sempre dizia lá, né? Lá quando ela era viva, o diabo faz a panela, mas ele não faz a tampa. Ele nunca vai conseguir fazer a tampa, porque só existe um pai superior que tem essa condição de criar e fazer tudo com perfeição, que é Deus. Então nós estamos muito longe de criarmos algo com tanta perfeição. Nós estamos tentando buscar essa perfeição. Mas para que a gente possa ter um pouquinho de dignidade, respeito, nós temos que nos respeitarmos a si mesmos. Não fazer para os outros aquilo que não gostaríamos que fizesse para nós. E hoje nós vamos falar aqui no nosso livro, O Desafio da Felicidade, o tesouro oculto. E o que seria esse tesouro oculto? O que nós entendemos por tesouro oculto? Alguém saberia me dizer? Sei, mas não digo. Bom, esse tesouro oculto, né? Ele nos diz que se nós formos buscar no entendimento espírita, é interpretar as parábolas do tesouro escondido e da pérola de grande valor, que seria a nossa luz do entendimento espírita, né? Então, existe, né, o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido, no campo que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele, né, vai
vai e vende tudo. Não, pelo gozo. Peraí que eu perdeu a minha página aqui. Semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então, Mateus capítulo 13, versículo 4 já fala sobre esse versículo, né? O que nós deveríamos fazer hoje nessa situação? Será que a gente conseguiria se desfazer de tudo aquilo que temos? Então, outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas e, encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. E aí, lá no capítulo 13 de Mateus, há 6 parábolas que fazem referência direto ao reino dos céus. E lá diz que é do trigo e do joio, do fermento, da pérola, do grão de mostarda, do tesouro escondido e da rede. Então a expressão reino dos céus, citada no texto evangélico, não se refere a um lugar específico situado no plano físico ou no espiritual. Em ambas, predomina o sentido de transformação espiritual pela aquisição de virtudes. Há um momento decisivo na vida de cada indivíduo, caracterizado pela transformação definitiva no bem ou de conquista do reino dos céus. Então, bem-vinda, Lu. Vamos entrar um pouquinho aqui no livro do Jerry, para a gente poder entender o que ele quis nos mostrar, no sentido dele, da palavra dele, o que seria esse tesouro escondido. Porque a semana passada nós falamos o tempo das queixas, né? Nós falamos que as pessoas ultimamente só têm se queixado, né? E o que ele nos fala? Que conta-se que os seguidores de Jesus, certa vez, reuniram-se para discutir sobre as faculdades sublimes de que o mestre dava testemunho curando pessoas e promovendo o bem. Na inquietude de suas indagações, imaginavam, talvez que Jesus possuísse algum objeto mágico de poder excepcional, quando a oportunidade se fez. Tiago e João perguntaram: Senhor, terás contigo algum talismã de cuja virtude possamos desfrutar? Algum objeto cujo poder possa nos favorecer? Jesus, observando a pergunta dos discípulos, asseverou de forma branda e poética: realmente, conheço algo de maravilhoso. Poder, capaz de oferecer os tesouros do amor que resplandecem ao redor de nós, sem que lhes vejamos de pronto sua grandeza. Esse tesouro, continuou o mestre, descortina o entendimento onde desarmonia castiga os corações. Reata ligações entre aqueles que em outros momentos alimentaram o ódio. Permitem sementeiras de alegria e revela 1000 modos de enriquecer a vida que vivemos sem ele. É impossível começar qualquer obra de luz e paz na terra. Ele pertence a todos. E diante da perplexidade dos apóstolos, Jesus concluiu: o tempo é esse, bem maravilhoso, que devemos aproveitar. Na hora que estamos atravessando, cada minuto de nossa alma permanece revestido de prodigioso poder oculto. Quando sabemos usá-lo no infinito bem, isto porque toda grandeza, toda decadência, toda vitória e toda ruína não iniciadas com a colaboração do tempo. O tempo é um valioso recurso da vida, convidando-nos a cada momento à vivência da felicidade. Entretanto, o que estamos construindo através deles? Sendo
O tempo, a principal variável da história, o espírito humano tem-lhe utilizado em grande parte em suas incursões reencarnatórias pelo planeta, para semear ódio e desavenças. Vivemos assim num constante caminhar no tempo aonde os eventos produzidos e as ações cometidas produzem efeitos de felicidade ou desdita hoje ou amanhã. Então vamos parar um pouquinho aqui e vamos falar sobre esse tesouro oculto. Quando falamos aqui no início sobre essa pérola, né? Essa pérola escondida que todos nós trazemos dentro de nós, que é um tesouro, eu digo que espíritos já capazes de identificar suas reais necessidades para uma vida feliz. O que quer dizer? Pessoas que já têm um cabedal de conhecimento, mas não só deixa escondido dentro de si, começa a colocar em ação e prática. Então o tesouro encontrado representa a ápice do esforço da transformação para o bem, meus amados. E o que seria essa transformação para o bem? As suas próprias atitudes. Como, por exemplo, ontem a gente viveu um dia de muitas expectativas. Pessoas torcendo, né, pelo impeachment, pessoas que não queriam, cada um dentro da sua forma de pensar. E temos que respeitar. Mas acho que se a gente for botar na balança, fazer um levantamento, assim, uma pesquisa, foram muitas poucas pessoas que vibraram, se silenciaram, ficaram, né, se resguardaram e ficaram ali vibrando em prece, talvez, pedindo que harmonia, sabedoria, porque pelo que a gente pôde observar, acompanhar, cada relato, cada pessoa que foi lá e votou, e a gente pôde ver que muitas pessoas que foram até lá e foram a favor, muitas pessoas também cometeram coisas erradas, pelo que a gente acompanha, né, pela TV. Muitas pessoas usaram o nome das suas famílias, dos seus filhos, dos seus netos, dos seus pais, das suas mães, agradecer os pais pela educação. Mas será que realmente eles sabem o que é educação? Será que eles sabem realmente o que é a moral de um cidadão? Será que eles conhecem as leis de Deus? Será que eles sabem que tudo que eles estão prometendo, que tudo aquilo que eles estão colocando ali ao mundo todo, as suas promessas, eles não estão prometendo só para nós, eles estão prometendo para um universo todo, e que isso vai ser cobrado um dia? Então não adianta nós pregarmos algo, falarmos que somos cristãos, que somos isso, somos aquilo, se a gente esquece que existe um Pai maior e que Ele nos observa em todas as nossas atitudes. Então esse tesouro aqui oculto que temos lá ainda camuflado dentro de nós, e a gente coloca outras prioridades como bens materiais, interesses pessoais, esquecemos que a nossa transformação moral, ela é fundamental. Então o campo onde o tesouro foi encontrado indica que o plano onde são desenvolvidas, né, as experiências, existência físicas e diferentes planos vibracionais. Então, se eu vibro só o negativo, como que eu vou, né, encontrar essa pérola dentro de mim? Como que eu vou deixar aflorar os verdadeiros sentimentos? Então, pérola, a parábola da pérola, ela diz que dificuldade de obtenção de pérolas verdadeiras, que são o reino dos céus comparado a uma pérola de grande valor, e que para a aquisição da pérola o homem vendeu tudo o que possuía,
para a aquisição do reino dos céus, o homem precisa se desfazer do reino do mundo. O que seria o reino do mundo? A ganância, o poder, a inveja, os ciúmes, a mentira, a soberba, a vaidade, né? E, continuando aqui, Jesus, ele afirma que o reino de Deus não vem com aparência exterior. A realização divina começará do íntimo das criaturas, constituindo gloriosa luz do templo interno. Cândido Xavier fala lá no capítulo 107, pelo Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que este templo interno nosso, nós temos que buscar essa luz interior. Que esse templo que existe dentro de nós, ele precisa ser iluminado, ele precisa ser transformado. Necessidade de transformação para o bem. Quando ele fala aqui, esse tesouro oculto, o Jerry, então nós temos uma necessidade de transformação. E aí eu pergunto, como proceder? Vocês saberiam me dizer como proceder? Como proceder essa transformação? Alguém saberia me dizer? Por gentileza? Mas tem uma que é fundamental. A gente tem várias, mas uma é fundamental. A Sil diz, nos melhorando. Mas para que a gente possa melhorar, o que falta aí, Sil? O que falta? Conhecimento do quê? Estudo? Eu posso ter todo o estudo, mas falta algo muito importante. Eu posso estudar, eu posso ser uma trabalhadora. Autoconhecimento de quem? De quê? Esse autoconhecimento de quem? Muito bem, nos conhecer melhor. Então, como proceder? Conhecimento de si mesmo. Ninguém pode ir lá na tribuna, pegar o microfone e falar mal de mim, porque não sabe quem eu sou, não convive comigo, sabe superficialmente. Então, a chave do progresso individual é conhecimento de si mesmo, né? O autoconhecimento permite ao indivíduo se conhecer profundamente, saber quem ele é e quais suas obrigações para consigo mesmo e para com a sociedade em que labora. Então, quem fala isso, esse autoconhecimento, é lá no livro de Educação dos Sentimentos, Jackson Camargo. Ele nos fala muito sobre educar os sentimentos. Que se nós não nos conhecemos a si mesmo, não tem como nós querer mudar ou querer que as pessoas mudem. Tem que primeiro partir de nós. E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na questão 919, nos diz qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Olha a pergunta que ele fala, a pergunta que ele faz. Hein? Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E é o que a gente está vivendo hoje, que todo mundo quer tirar vantagem. Então não é a Rô que está inventando, criando nada. O Livro dos Espíritos, na questão 919. Os Espíritos já passavam a resposta para Allan Kardec, né? E aí vem as respostas. E vocês saberiam que resposta seria a resistir à atração do mal?
Então, seria o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida, de resistir à atração do mal. O que seria? O que seria? Aí, continuando, lá no Livro dos Espíritos, questão 919, um sábio de antiguidade vô-lo disse: conhece a ti mesmo. Como que eu vou ir lá, vir aqui no microfone e falar mal da Fraterna, da Andréia, da Lu, do Márcio, da Dulce, da Sil, sem olhar primeiro para os meus erros? Como que eu vou prometer algo se eu não tenho certeza que vou cumprir? Então, esse estudo de hoje, o Tesouro Oculto, cai muito bem pelos dias que nós estamos vivendo. Essa transformação, né? Queremos tudo, mas muitas vezes nós não oferecemos nada. Então, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, né? Porém, a dificuldade está precisamente em cada um conhecer a si mesmo. Qual o meio de consegui-lo, meus amigos? O que fazer? O que fazer? Quando fazer? Como fazer? O que fazer? Bota assim bem grande a primeira pergunta. Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, né? Então lá no Livro dos Espíritos, questão 919A, diz: fazei o que eu fazia quando vivi na Terra. Ao fim do dia interrogava a minha consciência. Passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltará algum dever, se ninguém tiver motivo para de mim se queixar. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. E a gente faz isso todos os dias? Faz uma revista? Faz uma interrogativa da sua própria consciência? O que eu deixei de fazer? Será que eu fiz bem? Será que eu não fiz? E quando fazer? Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvesse feito, rogando a Deus, ao seu anjo de guarda, que os esclarecem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque crede-me, Deus assistiria. Então, lá também no Livro dos Espíritos, na questão 919. E eu torno a perguntar: como fazer? E aí, dirige, pois a vós mesmos, perguntas, interrogai-vos sobre o que tendes feito. E com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância? Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censurareis, sobre se obtrastes alguma ação que não ousaríeis confessar. Então, vamos fazer uma reflexão. Se eu não caluniei alguém, se eu não menti, se eu não ofendi, se eu gostaria que fizesse aquilo comigo, fazer uma reflexão. Pergunto de novo: mas como fazer, Rô? Perguntai ainda mais: se aprovesse a Deus chamar-me neste momento? Teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Será que a gente, quando chegar lá, será que a gente não tem nada escondido? Será que a gente vai conseguir esconder alguma coisa lá no mundo dos espíritos? Então, examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precise ser curado. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 919. Olha quanta coisa! Digo de novo: mas como fazer, Rosane? Conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual.
Mas direis: como há de alguém julgar-se a si mesmo? Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas, e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. E quem diz, faz essa colocação, Santo Agostinho. Santo Agostinho nos diz: é preferível perder alguns minutos para conquistar a felicidade eterna. Será que a gente tem feito isso? Será que a gente consegue fazer a sua própria reflexão? Será que a gente já consegue colocar na balança tudo aquilo que realmente eu sei que ainda eu preciso trabalhar dentro de mim, que é tão difícil saber lidar no meu dia a dia, com o meu próximo? Será que eu consigo me calar na hora certa? Será que eu sei julgar primeiro a mim antes de julgar qualquer pessoa? Então, qual a razão de se utilizar a forma interrogativa? Por que temos que usar essa forma? Muitas faltas que cometemos nos passam despercebidas. Se efetivamente, seguindo o conselho de Santo Agostinho, interrogássemos mais a miúde a nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem que o suspeitemos, unicamente por não perscrutarmos a natureza e o móvel dos nossos atos. Mas qual a razão de se utilizar a forma da interrogativa? De novo eu pergunto. A forma da interrogativa tem alguma coisa de mais preciso do que qualquer máxima que muitas vezes deixamos de aplicar a nós mesmos. Aquela exige respostas categóricas por um sim ou não, que não abrem lugar para qualquer alternativa e que são outros tantos argumentos pessoais. E pela soma que derem as respostas, poderemos computar a soma do bem ou de mal que existe em nós. Nós podemos, através das nossas atividades, meus amados, elaborar um plano, que retrate procedimentos, ações ou atividades que possam auxiliar alguém a descobrir o tesouro do reino dos céus no campo da existência humana. E como que seria essa elaboração? E eu digo que o reino divino não será concretizado na terra através de atitudes extremistas. O próprio Mestre asseverou-nos que a sublime realização está no meio de nós. A edificação do reino divino é obra de aprimoramento, de ordem, esforço e aplicação aos desígnios do Mestre, com bases no trabalho metódico e na harmonia necessária. Não te prendas excessivamente às dificuldades do dia de ontem, nem te inquietes demasiado pelos prováveis obstáculos de amanhã. Vive e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Então, Chico Xavier, lá no livro Vinha de Luz, nos dá essa mensagem: viva e age bem no dia de hoje, equilibra-te e vencerás. Então, o que ele quis dizer aqui? Que não adianta nós falarmos, como aqui agora, sobre esse tesouro, sobre a nossa transformação moral, sobre a nossa reforma íntima, se eu não coloco em prática no nosso dia a dia. Não adianta eu pregar moral
Se eu desconheço que moral é essa? Não adianta eu ir aqui falar bem da família, falar bem dos filhos, prometer para o pai e para a mãe, né? Agradecer pela educação, mas eu não cumpro as leis de Deus. Eu passo como um trator em cima de todo mundo, depois eu resolvo. Amanhã eu resolvo. Não é assim que se procede, não. Então, esse tesouro oculto que o Jerry está falando são a nossa transformação moral. O que nós estamos oferecendo para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando? Se eu vou lá, quebro tudo, destruo, falo palavrões, né? Critico, falo mal do vizinho, falo mal de todo mundo, ensino meu filho a mentir, e na hora que eu vou querer cobrar dele algo, eu não vou conseguir. Como que meu pai me cobra algo se ele faz também? É a mesma coisa que eu digo: não fuma, meu filho, que fumar mata. E eu fumo uma carteira de cigarro. E aí a criança: mas como? Se a minha mãe disse que não é para mim fumar, mas ela fuma, então não mata. Se matasse, ela já tinha morrido. Então são coisas, né? A gente tem que cuidar muito com as nossas atitudes. E o Jerry ainda nos fala aqui no livro que quantificamos o tempo do trabalho para precisar sua produtividade. E é por acaso que o relógio de pulso foi um dos primeiros inventos, por assim dizer, fundador da modernidade. Isso porque, com a Revolução Industrial e o surgimento das primeiras fábricas na Europa do século XVIII, as relações do trabalho se quantificaram enquanto forma de controle sobre o trabalhador. Mas na medida em que passamos a ordenar o nosso tempo em função do trabalho, passamos a desordená-lo progressivamente no que tange às relações familiares. Então, aqui fala sobre o progresso, né? Mas com o progresso veio outros interesses, né? O poder, a mentira, a ganância, né? O roubo, enganação, exploração, né? Então, Deus nos deu a sabedoria, nos deu o talento para o progresso, mas muitas pessoas não sabem usar esse talento para o verdadeiro progresso. Ajudar aqueles que precisam reconstruir, vamos dizer assim, colocar em prática aquilo que já traz dentro do seu cabedal lá de conhecimento, mas está ainda adormecido por algum motivo, né? E esse momento de acordar tem a hora certa. Assim somos nós quando entramos na doutrina espírita. Muitas vezes questionamos: por que eu levei tantos anos para descobrir a doutrina? Porque se nós tivéssemos entrado há 20 anos atrás, ou 15, ou 30, 50 anos atrás, talvez nós não estaríamos preparados para dar seguimento e esclarecimento e entendimento o que ela nos oferece, o que ela nos ensina. Nós iríamos desistir, e tem muitas pessoas que mesmo assim, né, entram no momento certo, na hora certa, acabam desistindo. Por quê? Como diz Raul Teixeira, espiritismo não é para muitos, é para aqueles que têm coragem. O que é coragem? De perseverar, de trabalhar, arregaçar as mangas e ir à luta. Mas ir à luta com armas de amor, não com armas, né, de destruição, como a gente está vendo hoje. Porque tudo isso que nós presenciamos essa semana na mídia, na TV, na internet, né, sobre mudanças, não está acontecendo só na política. Acontece também dentro da casa espírita. Eu já vivi isso. Acontece dentro do espiritismo, né? Um querendo puxar o tapete do outro, porque achando que porque tu é diretora, porque tu é isso, tu é aquilo, cargo é status, né? Achando que tendo um cargo dentro de uma casa espírita requer poder. E eu observo que muitas pessoas usam isso para tirar proveito, sim, para algumas coisas. Mas é triste, porque um dia essas pessoas vão ter que acordar e a cobrança vai ser maior. Por quê? Se quando tu tem um compromisso com um grupo,
Não é porque tu tem mais capacidade, ou porque tu é um grande estudioso, ou porque tu fala bem, ou porque tu tem conhecimento. Não, porque a tua dívida é muito grande, né? O teu endividamento é muito grande para com aquele grupo. E ali está uma grande oportunidade de um resgate com todos aqueles, né, de uma vez só, talvez. Então, às vezes, a gente não tem que se envaidecer pela posição dentro de um lugar, dentro de um estabelecimento, seja o lugar que for. Mas é uma missão que tem que ser cumprida com dignidade, respeito, amor ao próximo. Se tu tem o poder da fala, se tu tem o poder, né, seja ele qual for, dentro da medicina, dentro, né, do direito, dentro de qualquer outra carreira que tu te propôs, a gente tem que respeitar, a gente tem que cumprir com aquilo que fez naquele juramento perante, no momento da formatura, tu faz um juramento que tu vai servir, que tu vai colocar em prática tudo aquilo que tu aprendeu servindo ao teu próximo. Mas depois cai no esquecimento. Então, quando o Jerry fala aqui sobre esse tesouro oculto, que são a nossa grandiosidade, a nossa moral, que é o respeito para com o semelhante, ele está deixando bem claro aqui que nós temos que colocar no dia a dia a nossa transformação, a nossa reflexão. Então, nos dias atuais e corrente, assertiva, da falta de tempo para se dedicar mais à família, a uma atividade voluntária, um exercício físico, a uma tendência moderna nas empresas se localizarem nas proximidades das residências de seus funcionários, justamente para que esses possam estar mais próximos de suas famílias e com isso se sentirem mais seguros. No mundo do trabalho, observa-se ainda uma outra tendência, a do funcionário trabalhar em sua própria casa. Com a utilização da internet, muitas empresas passaram a oportunizar que a pessoa realize suas atividades profissionais em seu próprio lar, mantendo contatos e realizando procedimentos de logística através da rede mundial de computadores. A questão fundamental ainda é de sabermos aproveitar este tesouro com coerência e sabedoria. A forma como nos relacionamos com o tempo, o que nele fazemos, um fator determinante da felicidade humana. Por isso, na história que narramos, Jesus insiste em destacar que toda decadência é toda vitória se materializam nele. Então, o que seria isso? Que por mais que a gente tenha que cair bem fundo, né? Que muitas vezes a gente só vai aprender pela dor. Quando a gente cai lá no último degrau, lá no buraco mais fundo, que a gente tem que se conscientizar de tudo aquilo que a gente está errando. E aqui ele deixa bem claro que nós temos que valorizar o nosso tempo, valorizar a família, valorizar as oportunidades que nós temos. Porque quando a gente está empregado, a gente reclama do chefe, reclama da empresa, reclama do horário, reclama de tudo. Se estamos desempregados, a gente diz assim, meu Deus, vai fazer 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio ano que eu não arrumo emprego. Puxa vida, como eu daria tudo para estar trabalhando. Mas quando tinha emprego, reclamava, não valorizava. É que nem aquela história que a gente já contou aqui várias vezes. As pessoas, elas são acomodadas. Às vezes tem 20 anos de empresa, se acomodam, veste o teu pijama, fica ali sentado na tua cadeira, fazendo sempre as mesmíssimas coisas, não tem atitude. Aí aquele que começa na empresa sangue novo quer crescer, ele quer inovar, ele quer ser diferente. E ele começa a fazer coisas diferentes, e isso chama a atenção do encarregado. E aquele é promovido de imediato, e aquele que tem 20 anos, né, cai em desespero. Puxa vida, estou aqui há 20 anos, não sou valorizado. Né? Não sou valorizado, mas será que ele fez para merecer? Ou será que ele se acomodou, ficou ali, vestiu o pijama dele, ficou só sentadinho na cadeira dele, chegava, só batia o ponto, ficava lá só, né, reclamando, falando mal da empresa, falando mal dos colegas, falando mal do chefe, não quis nunca fazer um curso, não quis estudar, não quis fazer nada, né?
assim somos muitos, nós somos assim muitas vezes. Dentro da casa espírita, dentro da nossa casa. Às vezes a gente tem 2 filhos, um não quer estudar, o outro se dedica, é estudioso, dedicado, e a gente diz, puxa vida, eu criei os 2 igual, por que um é tão vadio, o outro é tão dinâmico? Mas a gente não pode fazer comparações, porque cada um tem o seu jeito de ser. Mas a gente tem que dar mais atenção para aquele que é o vadio, que a gente diz esse termo, que é o preguiça, né? Exigir mais dele, estar em cima dele, do que aquele que tira 10 em tudo. Esse a gente sabe que já tem uma conduta, já sabe o que quer da vida. E aquele que ainda não sabe, que é o rebelde, requer, né, que a gente dê mais atenção, que a gente cobre muito, muito mais. Então, o Jerry fala aqui que valorizando o tempo, a vida na Terra passa rápido, meus amados. E como passa? Será que precisa de chegar lá do outro lado e dizer assim, puxa vida, estava do meu lado e eu não vi, eu não fiz, né? Então a experiência do estudo, reflexão e trabalho evolutivo nas lides do mundo é um convite ao crescimento do espírito humano. Quando um pedestre, diante do sinal vermelho do semáforo, apressado, decide-se por atravessar a rua, em um segundo poderá estar alterando completamente a sua vida e o seu destino. A nossa invigilância, a imaturidade no trato com o tempo, frequentemente produzem desarmonia e contratempos em nossa experiência existencial. E aí não vem querer dizer depois, mas como que tu é espírita, como que pode acontecer isso contigo? Atravessa o sinal e o carro vem, pumba, mas tu viu que tu desrespeitou o sinal? Tu passou com o sinal ali que não era o momento certo? E aí tu vem dizer que a espiritualidade poderia ter evitado isso? Não. Nós fomos irresponsáveis. Nós pagamos um preço alto por isso. Porque nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, o uso abusivo da velocidade é, na maioria das vezes, uma forma equivocada de ganhar tempo. E assim agindo, muitos terminam por perder o tempo de sua vida na Terra, nos acidentes de trânsito, onde 50 mil pessoas morrem no Brasil anualmente. Essa é uma das tantas estatísticas infelizes de indivíduos que abreviaram sua existência num lapso de tempo, movidos em grande parte pela negligência de suas ações. Como a gente viu agora essa semana aí, aqui na minha cidade, um cara em alta velocidade fazendo racha numa avenida de Porto Alegre, saindo de uma balada, e ele atravessou o sinal vermelho e pegou 2 carros. Mas foi assim, e que na nossa cidade tem muito, filmam, não? Muitas sinaleiras têm a câmera, né? E foi filmado passo a passo. E ele disse que ele não estava correndo, né? E aí, como que fica? A menina quase morreu, ainda está no hospital. O rapaz lá se quebrou todo do outro carro, o outro não sei o quê. Então eu vejo assim que cada vez está pior. Muitos jovens que compram carteira, vão fazer um curso de autoescola, como eu já vi um instrutor dando aula pro rapaz, fazendo palavras cruzadas, com os pés em cima do painel, não estava nem aí pro rapaz. E aí tu fica imaginando, que belo instrutor, né? O que vai sair dali? Ele só estava pensando em ganhar o dinheiro dele por hora ali. Então são coisas que a gente tem que pensar antes de colocar os nossos filhos em qualquer atividade. Será que ele está fazendo a coisa certa? Será que ele é um bom aluno? Será que ele é um bom filho? Será que ele é um bom isso? E atrás, verificar, né? Então, Teresa de Brito, em uma bela página, nos convida a pensar sobre o tempo e a construção da felicidade através de gestos simples do cotidiano, aproveitando horas para exercícios físicos, buscando zelar pela saúde corporal, mas sem neuroses.
dedicar-se aos momentos de lazer observando os quadros poéticos da natureza, sem, no entanto, nos determos em demasia no ócio. Diante de tantos sofredores do mundo, dedicar-se alguns instantes aos irmãos de caminhada, na expectativa de ser aquele amigo que ampara, mais do que é amparado. Aproveite para escrever um ligeiro bilhete de encorajamento a alguém que transita pelo desespero. Costure retalhos para cobrir corpos carentes e pregue botões em alguma peça que será útil a alguém. Desenvolva ideias felizes para fazer o bem sem esperar retribuições. E olha só, uma coisa que eu tenho observado, vejo muito lá na casa espírita, que as pessoas ainda não acordaram que quando vão fazer sua faxina na sua casa, mexer nos armários, desfazer de alguma coisa, acho que a casa espírita é aqueles entulhos, sabe? Sabe aqueles containers de lixo? Vão lá e despejam só lixo. Roupas rasgadas, sem botão, sem fecho, coisas quebradas, roupa suja, mofada. Eu fico pensando, o que passa na cabeça de uma pessoa? Será que uma pessoa dessa não pensa? Que se quer doar, pelo menos então prega o botão, leva a lavada, né? Pelo menos que a pessoa... É a mesma coisa levar um pé de tênis e o outro não levar. Levar um tênis bom e o outro pé furado. Quem é que vai usar um tênis furado? Então são coisas que não têm lógica. Se tu faz isso para alguém, é aquela história. Quem planta abacaxi vai colher abacaxi. Às vezes a gente acha que é uma coisinha muito simples. Isso aí não dá nada. Dá sim, amigos. Faz a diferença na nossa vida, sim. Um dia nós vamos ter alguém que vai fazer o mesmo e a gente não vai gostar. Não é verdade? Então, valorizar o tempo nesses pequenos gestos permitirá ao ser humano encontrar gloriosos motivos para viver, sendo útil e, portanto, feliz. Cada ação benéfica produzida no tempo refletirá as claridades da maturidade espiritual e meses de paz para o seu promotor. O tempo não para, a vida é dinamismo, movimento, ação. A felicidade é fruto dessa ação e desse dinamismo para tudo aquilo que é capaz de promover e engrandecer a vida. Então, nosso amigo Jerry, quando fez essas colocações, ele sempre coloca os referenciais dele, né? Da onde que ele tira a informação, da onde que ele se baseia. Então, no livro O Talismã Divino de Chico Xavier, pelo espírito Néio Lúcio, Jesus no Lar, lá no capítulo 22, né, o título é Jesus no Lar, ele fala um pouco sobre todo essa mudança, essa valorização, essa dedicação, né, do não faz para os outros que tu não gostaria que fizesse para ti. E ele também usa um livro, Vereda Familiar, que é de Raul Teixeira. Então, lá no capítulo 3, Ilumine Suas Horas, né? Ele também usa como referência, para a gente poder ver que tudo que ele está colocando aqui para nós não é da cabeça dele, só dele. Claro que ele foi também muito bem intuído, muito bem instruído pelos bons amigos, mas ele buscou uma base, ele buscou, através de outros conhecedores da doutrina, reforço, né, para que esse trabalho dele tivesse valor. O que é esse valor? Que a gente pudesse acreditar e confiar que tudo que ele está nos passando, né, faz sentido. Né? Faz sentido que se nós realmente precisamos e queremos ser felizes, nós temos que buscar, nós temos que trabalhar dentro de nós. Nós temos que lapidar esse diamante bruto que trazemos dentro de nós,
né? Pelo menos um pouquinho que seja, para que essa luz possa brilhar. E que essa luz possa beneficiar a todos que fazem parte da nossa vida. Que nós possamos entender e compreender que as pessoas, ninguém é igual, que tudo tem o seu tempo, que se eu gerar ódio, se eu gerar briga, se eu gerar vingança, vai ser só isso que eu vou ter na minha vida, no meu caminho. Agora, se eu gerar harmonia, se eu gerar respeito, se eu gerar paz, se eu gerar amorosidade, às vezes dizem, mas eu sozinha, será que eu consigo? Mas eu não vou estar sozinha. Sempre vai ter alguém que vai me escutar e vai estar comigo, né? E vai, junto comigo, através do pensamento, vibrar positivamente. A caminhada, a gente não sabe dizer se ela é longa, se ela é curta, quanto tempo cada um de nós vai continuar nessa caminhada. Mas, em vez da gente ir para a internet, né, ir para o virtual, compartilhar coisas que não são legais, vamos compartilhar coisas positivas. Vamos pensar antes de colocar qualquer coisa lá, que às vezes a gente lê umas coisas tão tristes, feias. Antes de mais nada, vamos colocar no lugar de qualquer pessoa, por mais que ela seja pior que seja, não interessa. Nós não temos o direito de julgar. Também não temos o direito de aceitar. Mas antes de compartilhar, antes de ir lá, né, dar como sim, como não, vamos pensar. Vamos pensar antes. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que é isso que eu quero para mim? Será que essa pessoa ela condiz com tudo aquilo? Será que eu estou no caminho certo? Porque se nós não estivermos no caminho certo, eu tenho certeza que nós somos intuídos, nós somos tocados nos nossos corações. A gente sente quando alguma coisa está errada. Então, se a gente quer cometer de novo o mesmo erro, a responsabilidade é nossa. Não daquele que nos induziu, mas é nossa. Porque ninguém tem o poder de nos manipular, de nos fazer, faz isso, faz aquilo. Não, nós temos opinião própria. Então, a semana que vem, nós vamos entrar no capítulo 6, que fala felicidade e crise, a onda da crise. Alguma pergunta, alguma colocação? Passa rápido, né, Andréia? Mas é bom porque assim não fica cansativo também, né? Eu acho que é muito bom quando 1 hora assim de encontro é o suficiente, 1 hora, 1h15, né? Não se torna muito cansativo. Mas eu gostaria que, antes de sair do Mickey, hoje eu coloquei uma mensagem. E eu achei tão linda essa mensagem que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que o título é Recomecemos. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho. Mateus capítulo 9, versículo 16. Não conserves lembranças amargas. Viste o sonho desfeito. Escutaste a resposta de Fel. Suportaste a deserção dos que mais amas. Fracassastes no empreendimento. Colheste abandono. Padeceste desilusão. Entretanto, recomeçar é bênção na lei de Deus. A possibilidade da espiga ressurge na sementeira. A água feito vapor regressa da nuvem para a riqueza da fonte. Toma o calor da primavera na primavera seguinte. Inflama-se o horizonte cada manhã com o fulgor do sol, reformando o valor do dia. Janeiro a janeiro, renova-se o ano, oferecendo um novo ciclo ao trabalho. É como se tudo estivesse a dizer: se quiseres, podes recomeçar.
Disse, porém, o divino amigo que ninguém aproveita remendo novo em pano velho. Deste modo, desfaze-te do imprestável, revencilha-te do inútil, esqueces os enganos que te assaltaram, deita fora as aflições imprutífugas. Recomecemos, pois, qualquer esforço com firmeza, lembrando-nos, todavia, de tudo. Volta, menos a oportunidade esquecida, que será sempre uma perda real. Então, essa é uma mensagem que eu compartilho com vocês para encerrar o nosso estudo de hoje. E também quero lembrar que sexta-feira, o nosso amigo não vai estar aqui, o Arnaldo. Ele pediu, né? Ele vai viajar com a família, vai descansar e ele precisa, né? Por causa do físico dele. Mas quinta-feira vai ser normal, Evangelho no Lar, normal. É o Carlos que vai fazer, tá? Normal. Então, terça-feira agora é o Carlos, Sexo e Destino, quinta Evangelho, sexta só que a gente não vai ter sala, porque o Arnaldo pediu dispensa, que ele vai viajar com a família. Não tem problema, Sil. A gente vai estar vibrando, vai estar pensando em você, tá bom? Bom, eu vou descer, a Sil sobe para dar continuidade. Eu desejo a todos vocês uma ótima semana, de muita paz, de muita luz. Cuidem, vigiem os seus pensamentos, não se deixem entrar em sintonia negativa, não se deixem empolgar pelos outros, tenha a sua opinião própria, meus amados, só isso que eu peço. Sua própria opinião, isso é mais importante, tá bom? Descendo. Boa tarde a todos, meu som tá ok, que eu não testei o microfone. Ok, então vamos neste momento unir os nossos pensamentos, como se realmente estivéssemos em um local bem aprazível, e cada um vai escolher qual local que se sente com mais paz, com mais harmonia, junto de preferência à natureza, à criação de Deus. Então vamos imaginar-nos próximo a um lago, sentados numa grama bem verdinha, ou uma cachoeira no fundo, sentimos até o frescor da água, alguns respingos, numa praia, escutando as ondas do mar, próximo a um rio, numa canoa, colocando a mão na água, frente a um lindo e belo arco-íris, enfim, cada um de nós vai estar no local mais tranquilo ao seu coração neste momento. E vamos absorver toda essa energia que a natureza nos traz. Vamos olhar para frente e, além de toda essa beleza, ver Jesus, o nosso irmão maior, que abre os braços e nos espera, nos perguntando o que queres que faça. E nós o abraçamos e dizemos tudo aquilo que queremos, que desejamos, que precisamos. Despejamos as nossas necessidades, as nossas dores, as nossas tormentas, ansiedades. E Jesus os presídios, os abrigos de idosos, de crianças, de animais, as escolas, os mares, os lagos, os oceanos, enfim. Que a tua paz, Senhor, percorra qualquer lugar onde se faça necessário. E como estamos necessitados desta tua luz em torno de todo o nosso planeta. Imaginemos o nosso planeta Terra iluminado,
cheio de paz, de um minuto de harmonia para todos. Vamos então agradecer por mais essa tarde de estudos, por essa possibilidade que a internet nos proporciona de estarmos reunidos, embora tão longe fisicamente, mas que possamos aqui voltar mais vezes, sempre imbuídos da vontade de aprender e dentro de todo esse aprendizado, nos fortalecermos para darmos aquele passinho a mais, que saímos daqui pensando nas nossas possibilidades de sermos melhores a cada dia, que tenhamos sempre aquele esforço maior dentro do nosso progresso espiritual e, como disse o estudo de hoje, conhecendo-nos a nós um pouquinho, que façamos aquela pergunta sempre antes de dormir: o que fizemos hoje, o que poderemos fazer de melhor amanhã, renovando-nos intimamente. Que tenhamos todos, Senhor, sempre vontade de retornar para esta sala de muita harmonia, de muita paz, renovando-nos intimamente. Obrigado pela proteção e o amparo sempre da espiritualidade a todos nós. Que assim seja.